Tudo bom, pessoal? Morreu Gerson Vitalino, né, aos 60 anos, jogador de basquete do Brasil, que por mais vezes vestiu a camisa da Seleção Brasileira de Basquete Masculino, com 93 partidas. O Gerson, naquela época não se falava isso, né, era pivô. Hoje é o que se chama de número 4, né, não é o maior jogador do time, mas é o segundo maior, né. E o Gerson era um jogador com uma agilidade muito grande, né, embora fosse alto, é um jogador muito rápido, né. E o Gerson fez em parte história, né, jogando pela seleção brasileira, que foi campeã pan-americana nos Estados Unidos e Indianápolis, vencendo os Estados Unidos na final por 120-115, né? E a morte do Gerson é o gancho para a gente falar sobre o que representou aquela conquista do Brasil, né? Se você espera aqui que eu vá falar sobre uma das maiores conquistas da história do esporte mundial, é melhor parar por aqui, porque não é essa a minha praia, né? A gente não vai pachecar por aqui, mas fazer você entender que aquele título teve sua importância, mas não tão grande quanto alguns torcedores acham que teve, né? Vale lembrar que os Estados Unidos tinham a hegemonia do basquete mundial, o olímpico, por exemplo, até 1972, quando os Estados Unidos perdem em Munique a final para a União Soviética, num jogo super controverso, com arbitragem super discutível, né? E aí os Estados Unidos foram perdendo a hegemonia, os Estados Unidos não jogavam com profissionais, né? E a NBA, nos anos 70, não era particularmente um caso de sucesso, né? Pelo contrário, era uma liga bastante decadente. Os jogadores de basquete, inclusive, eram acusados de usar drogas, era uma coisa muito clamorosa, não, muito pelo contrário. Era de todas as ligas, de longe, o patinho feio ali, né? A liga começa a surgir, a despontar como uma liga rentável e com ginásios lotados nos anos 80, com as chegadas ali de Michael Jordan, de Magic Johnson, primeiro Larry Bird, né? E depois o Michael Jordan, que é draftado em 1984, né? O Michael Jordan, aliás, quando chega ao Chicago Bulls jogava ali pro estádio às moscas, literalmente, era um time super perdedor, enfim. E aí os Estados Unidos, a partir de 72, eles passam a ter mais dificuldade no basquete, de seleções, né? Em Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Em 86 os americanos são campeões da Espanha, mas ali com uma enorme dificuldade, né? E aí perdem com os universitários, os profissionais não jogavam na seleção de basquete dos Estados Unidos, a final do Pan-Americano por 120-115 para o Brasil. O Gerson nesse jogo marcou 12 pontos, inclusive. O Oscar Fusichinha com 46. Naquele time de universitários tinham lá o David Robinson, o Rex Chapman, que também jogou na NBA depois. O David Robinson dispensa apresentações lá no San Antonio Spurs. O Danny Manning, né, que jogaria no Clippers, e várias equipes, não deu muito certo na NBA. E os americanos perderam aquela final, né? Em Indianápolis, que é a terra do basquete, tal, tem aquela história toda, mas os americanos nunca levaram muito a sério o Pan-Americano, não, gente. É porque o estádio evidentemente estava lotado, era uma competição disputada nos Estados Unidos, um esporte extremamente popular nos Estados Unidos, né? Em 88, aí sim, os americanos perdem a semifinal para a União Soviética. A gente está falando aqui de um período no final, bem no final, mas um período ainda de Guerra Fria, mas bem no final já, né? Mas ainda assim, uma rivalidade muito grande entre a União Soviética e Estados Unidos. Os americanos perdem, com o David Robinson jogando inclusive também ainda, né? E ali eles viram, falaram, ó, não chegaram nem à final daquela Olimpíada de 88 na Coreia do Sul, em Seul. No Mundial de 1990, tampouco, os americanos pararam nas semifinais de novo. E aí juntou a fome com a vontade de comer. Os americanos precisavam retomar a hegemonia no basquete, por isso precisavam dos melhores ali, né, que seriam os jogadores profissionais da NBA. E o COI, o Comitê Olímpico Internacional, viu com excelentes olhos a possibilidade de ter gente ali como Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, jogando em Barcelona. Então juntou a fome com a vontade de comer. E os americanos aí passaram a usar os seus profissionais em competições como campeonatos mundiais, Olimpíadas, e aí a hegemonia de fato foi retomada. Depois ela foi perdida por um tempo e de novo os americanos foram retomando à medida que escalam, né, os principais, né? Quando vai, como foi para o último Mundial, um time D, aí não vai ganhar mesmo, né? E Dream Team só houve um, que foi aquele time de 1992. Outra coisa, outro mito que a gente vai derrubar aqui. O Brasil não foi a seleção que perdeu de menos dos Estados Unidos em Barcelona, tá? A Espanha perdeu de menos, a Croácia perdeu de menos. Então é legal a gente passar a informação e deixar a pachecada de lado, tá bom? Valeu, pessoal, é só se inscrever aqui no canal, tá? Para receber sempre aí um recado quando a gente passar por aqui, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau.